Olá, criançada, como é que vocês estão? Como é que vocês passaram o final de semana? Espero que todo mundo tenha passado um final de semana em paz, um final de semana com saúde, que tenham aproveitado o domingo com os pais de vocês, que todo mundo tenha se divertido e tenha sido um final de semana agradável. E vamos lá, certo, para a nossa aula. Vamos dar início à nossa semana, trazendo para vocês a aula de português. Quero explicar para vocês o probleminha que teve com a minha câmera do computador, mas é que eu já estou tentando resolver. E amanhã, se tudo der certo, com fé em Deus, eu volto com a imagem. Estou tentando resolver esse probleminha, tipo um probleminha, mas aí eu estou tentando resolver para amanhã voltar tudo à normalidade. Mas enquanto isso, vocês vão só ouvindo a minha voz, prestando atenção no que eu vou estar explicando, e aí tudo vai dando certo. Hoje a nossa aula de português, onde eu vou tratar sobre o assunto sobre gêneros dos substantivos, e vocês vão estar pegando o livro de vocês, vão estar abrindo na página 76, gêneros do substantivo, que significa gêneros do substantivo, do que se trata gêneros do substantivo. Quando a gente se fala em gêneros dos substantivos, nós nos referimos ao sexo masculino ou ao sexo feminino, certo? Gênero do substantivo é isso, faz referência ao sexo masculino ou feminino. E aí no livro de vocês eles trazem essa frase aí, a seguinte informação. Leia a frase abaixo. O vendedor garantiu que encontraríamos tudo em sua loja. Então o vendedor, você observa nessa frase aí, nós temos o O, a letra O, depois nós temos a palavra, certo? O substantivo vendedor. Garantiu que encontraríamos tudo em sua loja. Logo abaixo, na frase seguinte, temos a vendedora garantiu que encontraríamos tudo em sua loja. Qual a diferença daí dessas duas palavras? Mudou o quê? Mudou o artigo, certo? O O, que antecede o substantivo, e o prefixo, certo? Que no final da palavra nós temos o que aí? Vendedor, certo? E depois nós temos o que? Vendedora. Acrescentou um A, certo? Então, o que é que acontece? O artigo no feminino são as palavras que vão anteceder o substantivo. Então, esse artigo ele vai ser, quando ele estiver no feminino, ele vai ser, aqui, olha, botando aqui, nessa parte. Então, olha, os substantivos eles possuem dois gêneros, masculino e o feminino, acabei de falar para vocês. Então, para determinarmos os gêneros de um substantivo, usamos antes dele um artigo. Para o substantivo feminino, eu vou usar o artigo a no singular, as no plural. Vou usar uma no singular e vou usar umas, como vocês podem ver, aqui onde estou passando o meu mouse, certo? Então, para os artigos femininos, certo? Os artigos femininos, eu uso as palavras, a letra a no singular, as no plural, uma e umas, certo? Então, são os meus artigos definidos, que é as, artigos indefinidos, umas, certo? Já para gêneros masculinos, para substantivos no masculino, eu vou usar os artigos o antes do meu substantivo, os, e uns, certo? Então, isso aí é que vai me dizer se o meu substantivo ele é do gênero masculino ou do feminino. E no final do meu substantivo, eu vou acrescentar, certo? No final do meu substantivo, eu acrescento a palavra a, dependendo se a palavra é no feminino ou no masculino. A palavra as, dependendo se a palavra ela estiver no feminino. Vamos lá, para mudarmos os gêneros de alguns substantivos, basta que modifique a sua última letra, certo? O final da sua letra, acrescentando-se uma nova ou a substituindo, dependendo de como é que vai ser, que depois a gente vai ver as classificações, certo? No livro de vocês, traz as classificações dos gêneros substantivos. Nós temos epiceno, comum de dois gêneros, sobre comum, mas isso é mais na frente. Como o livro de vocês não trouxe, então eu não vou explicar para não confundir, certo? Mas aí,
ou ele muda o seu final, certo? O seu radical, ou o que vai acontecer? Ele vai mudar a palavra, que no caso, eu tenho para fazer o feminino ou masculino em algumas palavras, eu não algumas palavras eu acrescento o final, a palavra a, ou eu mudo a palavra, que é no caso cão. Qual é o feminino de cão? Vai ser o que? Cadela, não é isso? Então eu mudo algumas palavras, ela vai mudar, certo? No caso de homem, qual é o seu feminino? Mulher, não é isso? Mas aí já eu tenho namorado, qual é o seu feminino? Namorada. Eu mudei somente o radical. O O, eu botei o A, mas para algumas palavras eu vou mudar. Em alguns femininos ou masculino, a palavra ela muda. Em outras eu vou só mudar o final da letra, que é o caso aí, vendedor, vendedora, namorado, namorada. Mas aí em outros casos que eu dei exemplo aqui, homem, mulher, pai, mãe, a palavra ela modifica. Aí eu trouxe para vocês alguns exemplos, certo? De menino, menina, gato, gata, cão, cadela, aldeão, aldeão, alemão, alemã, anão, anã. E aí você pode observar que o livro de vocês eles trazem alguns femininos e masculinos de algumas palavras, e aí vocês podem ver a modificação. Se a palavra ela somente muda o seu radical, o OV, no caso do masculino é O, no caso para o feminino é o A, só o final. Mas a gente sabe que o artigo, lembrando, recapitulando, o artigo vai ser para o feminino a, as, uma, umas. Para o masculino, o, as, o, os, uns para o masculino, certo? Então esses artigos eles vêm antes do substantivo e é o que ele vai me dizer se essa palavra ela é feminina ou ela é masculina. Por exemplo, se eu tenho a lâmpada, eu sei que a lâmpada ela é uma palavra feminina, certo? Se eu tenho o jornal, eu sei que é uma palavra masculina, porque o artigo que antecede ele começa com a letra O, e artigo O, ele vai me dizer que as palavras que tem artigo O, que encaixam os artigos O, essas palavras elas são masculinas, certo? Então, fica para vocês agora a atividade que vocês vão responder na página 77, 78 e 79, e a 77 e a 78 é a ortografia de palavras com L e com U, certo? É bem facilzinho, tá bem simplesinho a atividade. E amanhã a gente volta com mais uma aula, e se tudo der certo, amanhã eu volto com aparecendo no meu rosto, certo? A câmera, que eu vou tentar resolver esse problema da câmera. Fiquem todos com Deus e até amanhã.